Nosso tema hoje de discussão é defumação. Eu sou o professor José Crisólogo, da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas, e nossa disciplina é Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Nós temos três razões, tradicionalmente, que nos fazem consumir produtos defumados. Um, que é muito antigo, é o efeito preservativo. Esse efeito preservativo, ele tem perdido sua função graças aos diferentes métodos de conservação dos produtos de origem animal. Então, nós temos hoje uma modernidade em termos de tecnologia, e aí o que nos prende a estar continuando a consumir esses produtos defumados é a aparência. O produto defumado ele tem uma melhor aparência, e tem uma cor mais firme, mais vibrante, e o flavor que é o sabor característico da defumação faz com que haja e continue havendo consumidores para esses produtos. E o produto que vem como resultado da defumação é um produto que tem vários componentes que o produto natural não tem. Então, foi visto que cerca de 250 compostos químicos são identificados na fumaça. Então, esses compostos químicos vão dar uma característica específica dos produtos defumados, que fazem com que tenhamos sempre um público fiel a esse consumo. Então, a mudança do sabor do produto é uma das características que faz com que sempre haja esse consumo firme e continuado. Então, nessa tabela, nós podemos observar os principais produtos da fumaça. Primeiro produto que nós temos aqui, o álcool metílico, que tem uma função antisséptica. Ele faz com que a grande quantidade de bactérias que estão na parte externa, na epiderme, na membrana celular, na parte externa da carne, ela venha a ser destruída inicialmente por essa ação, mas também pelo aquecimento causado pelo fogo, uma das questões, né, aí que a gente também pode levar em consideração. Um outro produto que está presente na fumaça, o ácido pirolenhoso, que vai baixar o pH com metanol, e vai haver, a partir do metanol, a produção de ésteres. E esses ésteres também fazem com que haja um entranhamento, entrada, né, de produtos voláteis, que vão dar uma modificada no sabor da carne. O ácido carbônico está presente, mas que também não vai atuar na carne. O anidrido carbônico também, que não atua como defensor, mas está presente lá na carne, não tem nenhuma função benéfica. Os aldeídos e os cetonas, que são antissépticos, ou seja, a mesma coisa do álcool metílico, que vai proteger a carne contra os micro-organismos. Os ésteres, que são substâncias voláteis, que vão estar presentes também, e tem uma função muito interessante que é o aromatizante, ou seja, vai dar todo aquele aroma que a gente sente, né, pelo flavor da carne. Os fenóis e cresóis, que são de função também aromatizantes, são voláteis também, e também são antissépticos, ou seja, vão proteger a carne também. E uma importante característica desses fenóis e cresóis é que eles vão dar uma característica de mudança da coloração da carne, a mudança para um vermelho, característico, um vermelho mais firme, mais brilhante. E o benzopireno e o fenotraceno, que são substâncias não muito, poderemos dizer, boas para a saúde, já tem vários estudos que comprovam que são cancerígenos, então, carcinogênicos, então não são produtos que são desejáveis. Então, normalmente eles estão nas substâncias de maior combustão, né, o caso juntos com os gases carbônicos, não, ácidos carbônicos, que tem um sabor e um odor um pouco mais apurado para o carvão.
Então, a primeira função que nós poderíamos dizer da defumação é a carne vai passar por uma preservação. Então, com a preservação, a carne defumada está menos sujeita à contaminação que a carne não defumada, como resultado de uma combinação de fatores. Por que ela vai ser preservada? Primeiro, pela desidratação superficial. Se existe uma desidratação, a gente não está dando condições de umidade para o crescimento, principalmente de bactérias, que precisam de bastante umidade. É claro que, se após a defumação, essa carne vai ficar em um ambiente exposto à umidade e dá condições de temperatura, e é um produto proteico, é claro que vai dar condições de proliferação de bactérias, mas aí nós temos os outros métodos de conservação. Compostos fenólicos e formaldeídos depositados com material resinoso na carne têm propriedades bacteriostáticas e os fenóis providenciam também alguma proteção contra a oxidação de gordura. Então, esses compostos vão evitar a reação de Maillard, né? Então, a gordura vai ser preservada e evitado também a oxidação. Se a gente evita a oxidação, a gente tem, então, a dificultação da destruição por enzimas, principalmente, que poderiam vir destruir essa gordura e dar um odor, né, um flavor prejudicado. Atualmente, as técnicas modernas de processamento, como chuveiro de água fria, exposição de extensivas áreas não defumadas pelo fatiamento de produtos previamente defumados, decresce grandemente o efeito do protetor da fumaça. Ou seja, a gente tem várias outras formas de conservar. Então, essa função de conservação, ela não é tão importante porque a gente não vai estar defumando hoje, comercializando produtos defumados apenas para ser um produto protegido, porque com o passar do tempo, essa proteção, ela vai se perdendo. Então, é necessário, mesmo após a defumação, manter esses produtos em um ambiente refrigerado ou congelado, principalmente refrigerado, porque vai dar uma vida maior a esses produtos sem um ataque de micro-organismos. De outro lado, os processos sanitários também de refrigeração e embalagem a vácuo têm feito com que a defumação tenha menor importância com a finalidade de preservação. Então, essa refrigeração e essa embalagem a vácuo é importantíssima após o produto ter sido defumado e se vai ter um período mais longo para o consumo. Um outro ponto que é importante também a defumação, e é um dos principais hoje em dia, é a aparência, né? A cor carne resultante após a defumação, ela vai ficar mais escura, mais densa, mais vermelho escuro, e com isso faz com que haja uma chamada de atração maior para os consumidores, né? Então, a mudança na textura superficial também é resultado do efeito de secagem da fumaça. Os pigmentos do componente da fumaça e a formação das resinas contribuem para a formação da coloração. A formação da coloração escura não é, entretanto, desejável. É produzida pela reação dos compostos de fumaça com as proteínas da carne. Essa cor escura que não é desejável é a cor escura tendendo para o marrom escuro e preto, né? São colorações que não são desejáveis, mas o vermelho brilhante intenso, sim, ele é desejável. Não, e excessivo acúmulo de substâncias de alcatrão também, né, que é aquelas cinzas e pedaços de carvão que vem junto com a fumaça, produz a coloração tendendo para o preto, que não é muito apreciado. O flavor é o terceiro componente que vai fazer com que haja ainda um grande consumo de produtos defumados, né? Então, o flavor que é esse sabor, esse odor, sabor, que nos aguça todas as propriedades organolépticas do produto, nós temos como um terceiro elemento aí. Também é possível que constituintes da fumaça reajam com a carne para formar compostos flavorizantes. Então, condições ambientais de temperatura e tempo afetam bastante o desenvolvimento do flavor. Uma alta
umidade, ela vai sempre dar uma certa dificultada nesse processo. Em alguns trabalhos experimentais, compostos fenólicos são medidos para a indicação da intensidade da deposição de fumaça e flavor. Então, esses compostos fenólicos que a gente viu no início, eles vão estar agindo diretamente fumaça e de sua deposição na carne ou no produto, né, na linguiça, salsicha. Então, todos esses produtos que são defumados, eles vão ter a deposição dessas substâncias fenólicas. E vai, nesse momento, então, modificar um pouco aquela composição inicial e adicionar outros elementos que vão dar uma coloração e um flavor diferente. A composição é um quarto ponto. Então, temos um flavor típico rico, pungente, aromático e uma combinação de muitos constituintes individuais do flavor, como os ácidos orgânicos, os fenóis e compostos de carbonilo, e menos desejáveis como as cetonas. As cetonas que nós vimos que não têm funções benéficas, né, no caso, para a defumação. Um outro ponto seria as ações físicas, né? Então, basicamente é uma fase de partículas e uma fase de vapor, que representam uma alta porcentagem da deposição total de fumaça. O aroma e o sabor são amplos produtos da fase de vapor. Nessa fase de vapor que vai subir do fogo, e esse vapor ele vai levar consigo várias substâncias, inclusive nessa volatilização de algumas substâncias, vão juntos alguns fenóis e substâncias voláteis que não são benéficos à saúde, mas outras substâncias que são antissépticas, que vão proteger a parte externa da carne. Nós não falamos ainda também fisicamente do calor, né? O calor vai modificar também as proteínas, principalmente, e fazer com que haja uma modificação na musculatura da carne. Então, o aumento da temperatura vai modificar também a estrutura muscular, principalmente de miofibrilas. Na parte química, nós temos diversos componentes químicos que são encontrados na fumaça. A composição da fumaça é descendente do tipo de madeira, ou seja, qual a madeira que vai ser utilizada e o que ela vai liberar em termos de substâncias voláteis. A temperatura que essa madeira vai ser queimada também vai interferir. A circulação do ar, se tem uma circulação forçada ou uma circulação natural, se tem uma ventilação, isso vai também interferir na quantidade de fumaça que vai ser levada até a carne, e também as variações nas condições de produção de fumaça. Essa produção de fumaça que pode ser pela queima da fumaça ou mecânica pela rotação da madeira em superfície de ferro ou rígida, que vai provocar a produção de fumaça. Então, a madeira também vai interferir, se ela pode ser uma madeira que tenha uma quantidade de relação, né, uma relação CN menor, ela vai ter uma fumaça produzida de uma condição de celulose e hemicelulose menor, que vai fazer com que haja uma produção de fumaça de melhor qualidade. Então, a madeira dura usada para defumação de carnes poderá conter de 20% a 30% de hemicelulose, 40% a 60% de celulose. A temperaturas abaixo de 250 graus, a ligeira deposição da madeira, que libera pequenas quantidades de substâncias voláteis. Então, essa temperatura também, ela deve ser uma temperatura entre 250 e 315, né? Normalmente 250 é a temperatura mínima de uma madeira em queima. Então, a temperatura entre 250 a 315 graus centígrados causam rápida deposição de hemicelulose e lignina, resultando na produção de fração pirolenhosa, que contém ácido acético, metanol e muitos compostos orgânicos, que são benéficos, né, em relação à defumação, porque vai melhorar o flavor. Essas substâncias fenólicas, essas substâncias que são voláteis, no geral, não sendo as cetonas, é claro, o ácido carbônico, elas são exatamente as substâncias que vão mudar o flavor e também vão produzir uma proteção antisséptica na carne.
Então, os produtos fenólicos e alcatrão são produzidos da lignina a temperaturas excedendo 315 graus. Então, essa temperatura de 315 graus já vai produzir o alcatrão, que não é benéfico, né, e prejudicial para a defumação. O balanço desejável dos componentes da fumaça é alcançado a temperaturas de 315 a 350 graus centígrados. A composição e os compostos no ar podem mudar completamente após o depósito e reação com a carne. Então, uma coisa é ser liberado da madeira, outra coisa é a deposição na carne. Então, inclusive, várias questões aí vão interferir, né? Então, a entrada de ar, a saída dessa fumaça, a passagem pela carne, essa câmara de defumação, ela vai ter um ambiente maior, que vai favorecer a circulação dessa fumaça sem levar resíduos, ou ela está muito apertada, que todo o resíduo vai ser depositado na carne. Então, vários fatores aí pode vir a interferir. Então, na produção de fumaça natural, é produzida por fricção, ou seja, uma madeira que vai girar e friccionar em cima de um metal, no caso pode ser o ferro, né? Ou queima de serragem, ou seja, a serragem aproveitada, até como restos de marcenaria, mas pode ser feito também uma serrapilheira, uma serragem feita de uma madeira específica para a defumação. No sistema de fricção, um tronco de aproximadamente 1 metro de comprimento e 15 centímetros de largura é mantido verticalmente com a fricção de uma placa na superfície, a rotação de 1.700 RPM. Então, é apenas um motor, né, que vai girar esse ferro e a madeira ele já está em cima, vai estar em cima, e essa fricção vai produzir uma fumaça. E essa fricção ela tem que ser com o motor rodando ou girando em torno de 1.700 rotações por minuto. Então, um sistema de pesos no topo da madeira vai regular o grau de fricção. Se tem um peso maior em cima, ele vai friccionar com maior intensidade e a densidade da fumaça produzida vai ser maior. O maior custo da madeira em relação à serragem, o barulho da operação e a demanda para manutenção mecânica é compensada pela conveniência, limpeza e facilidade da mecanização. Esse sistema vai dar uma condição ou uma produção de madeira de melhor qualidade. Então, a queima da serragem é bem popular, é bem mais fácil do que ter um motor com essa fricção. Então, por isso, por razões de densidade e composição da fumaça, a serragem úmida e verde é preferida. Baixa umidade, 10 a 15%, cria uma maior temperatura de queima. 25 a 30% de umidade estabelece uma temperatura menor e uma fumaça mais densa. Então, nós temos aqui como uma fumaça ideal seria em torno de 10 a 15% de umidade, que é aquela umidade que nós temos no feno, por exemplo, ou uma madeira que foi seca por 2 dias ou 3 dias, né, retirado. A madeira retirada no mesmo dia, colocada para fricção ou para fazer a defumação com serragem, ela vai ter uma quantidade muito alta de umidade. Então, o ideal é que tenha em torno de 10 a 15%. Aumentando o volume e a velocidade do ar, aumenta o volume de fumaça. Se nós temos um soprador, no caso, nós vamos ter uma maior quantidade de fumaça, mas essa quantidade de vento não deve ser suficiente para levantar a labareda. Ela vai apenas manter o desenvolvimento do fogo, né, da brasa acesa, mas não pode virar em fogo. Se virar tocha, essa fumaça vai desaparecer e aí acabou-se a defumação. Então, é uma ventilação suave, né, que vai fazer com que haja um aumento da fumaça e vai também levar essa fumaça até os produtos que nós queremos defumar. Em determinadas circunstâncias, lascas de madeiras duras substituem a serragem, mas é mais difícil porque a continuidade, né, dessa queima ela é favorecida quando há espaços e pequenos
pedaços de madeira, como a serragem da madeira, né? Então, ela bem mais fácil vai entrar em combustão do que se forem grandes lascas de madeira, troncos de madeiras grandes. Vamos falar agora de deposição da fumaça, né? Ela pode ter uma circulação natural, e aí nós temos câmaras de defumação que são construídas nas várias formas, né? Nós temos, às vezes, tipo quartos, feitos com tijolos, podemos ter de metal, podemos ter pequenas caixas, pequenas churrasqueiras também hoje de alumínio, que são comercializadas. Então, tudo isso tem condições de fazer uma defumação, desde que não haja queima, combustão completa dessa serragem, né? Então, as câmaras de defumação em que a fumaça flui do fundo para o teto são limitadas, mas ainda permanecem em uso. Porque é uma defumação mais lenta. Voluntariamente, a fumaça vai subir, né, e vai passar pelos produtos. Então, condições atmosféricas de alta umidade ou de corrente de ar afetam a eficiência da defumação, porque essas de circulação natural, elas estão no ambiente, e aí vão depender do vento do ambiente, da umidade do ambiente, que pode estar muito alta, e vai prejudicar essa circulação e essa deposição e esse aquecimento do ambiente também. Então, pobre corrente de ar causa distribuição desigual da fumaça na câmara e varia o grau de deposição da fumaça na superfície da carne. Se a gente tiver algo já mais industrial, com a ventilação forçada, com a ventilação direcionada, é claro que nós vamos ter uma maior eficiência. E aí nós temos a segunda forma de deposição, que seria a circulação forçada, onde a circulação vai dar uma maior rapidez na deposição dos produtos químicos, né, que estão na fumaça, e simultaneamente vai ter um controle, a gente pode controlar dentro da câmara a temperatura da câmara e a umidade. Pode-se aumentar a temperatura com aumento da circulação da fumaça e aumento da combustão, e também a umidade controlada com menor quantidade de atmosfera úmida, né, dentro. E nós temos também a já industrial, a eletrostática. Este método é utilizado para acelerar a precipitação da fumaça. A carne é conduzida por esteiras através de um túnel equipado com ionizadores nas laterais, e esse túnel vai levando a carne para essas esteiras e essa esteira fechada, e essa ionização faz com que a diferença de carga faça com que a partícula se deposite, né? Então, as partículas de fumaça penetrando nos túneis recebem uma carga elétrica, a carne sendo terra, ou seja, sendo negativa, ela atrai as partículas da fumaça, carregando cargas opostas, ou seja, depositando. Se ela tem a fumaça passando com uma carga e a carne com outra, cargas opostas se atraem, e aí há uma deposição dessa fumaça rapidamente na carne. Então, o controle é obtido regulando-se a densidade da fumaça, a quantidade de fumaça que vai entrando, e aí tem também a passagem de ionizadores, ou seja, descargas elétricas, a velocidade da esteira, que determina o tempo de exposição da carne, e vai tendo um controle de temperatura e de umidade internamente. Então, essa já são câmaras, né, de aceleração ou câmaras de passagem, onde se tem todo um ambiente propício a essa defumação. Então, são suficientes. Fumaça pode ser depositada na carne em 3 minutos. Embora a sua utilização seja limitada, tem como vantagem a liberação das partículas da fumaça de alguns componentes voláteis que realçam o flavor da carne, ou seja, pode ser direcionado exatamente quais são os flavores, os flavonoides, né? Quais são as substâncias que nós queremos colocar como flavorizantes daquela carne. Então, a partir daí, dessa parte química e também da modernização da defumação, já como um produto mecanizado, né, e industrial, nós temos, então, os flavorizantes de fumaça, chamado de liquid smoke. Então, muitos esforços têm sido desenvolvidos no sentido de se desenvolver flavorizantes de fumaça, que não é fácil porque são mais de 150 produtos identificados. A fumaça é uma estrutura
é um gás, né, uma volatilização que depende também de cada tipo de madeira, de ambiente, de tudo. Então, essa quantidade de substâncias, ela não é fácil de ser identificada e de ser imitada, né? Então, para se fazer um produto físico, né, onde nós temos todos esses componentes da fumaça, é difícil, mas se faz uma imitação, tá? Então, a intensidade do flavor pode ser controlada nesse caso, é conveniente e uniforme a aplicação, ou seja, a toda a carne que a gente aplicar esse smoke, liquid smoke, que é já um flavorizante artificial, nós temos como manter um padrão na carne, né? Toda aquela carne ou toda aquela linguiça, ela vai sair com o mesmo sabor. Então, a fumaça pode ser fracionada, colocado pincelada, né, ou passada automaticamente, mas ela vai ser fracionada exatamente com a quantidade que é desejável. O flavor pode ser distribuído através da carne, não limitada somente à superfície, ou seja, pode ser injetado na carne também. Então, toda a carne, inclusive a parte interna, vai ter o mesmo sabor. Também não precisa ter investimento para formação de fumaça, porque vai ser um líquido que vai ser passado na carne e vai ter o sabor defumado. Vai ter também uma diminuição no trabalho, né, para que se produza essa carne, já que o líquido ele vai substituir a mão de obra e toda uma estrutura de defumação, e a redução em quantidade de produtos perdidos na atmosfera nessa fumaça. Vários produtos vão embora pela fumaça e não são depositados na carne. Com isso, a gente tem um ganho de produtos quando a gente passa diretamente na carne ou aplica diretamente. Então, em relação à produção, talvez o mais econômico meio para se obter flavorizantes de fumaça seja a síntese dos compostos desejados a partir de outros compostos. Então, se a gente não tem como capturar aquela fumaça, mas se estuda e sabe quais são os compostos que a compõem, pode ser sinteticamente produzidos e colocado esses compostos exatamente os desejáveis. Então, não foi obtido ainda flavores aceitáveis por esta maneira, sendo identificados como imitação de flavorizantes da fumaça, ou seja, nenhuma fumaça artificial ela é igual àquela fumaça realmente do fogo, né? Mas tem sabores muito parecidos, né, e que são aceitáveis. Então, outro processo consiste em condensar o vapor da fumaça de madeira em líquido, contendo os flavorizantes exatamente da madeira. Ou passar o vapor através de um filtro de água que extrai os flavorizantes da fumaça. No método de extração, a fumaça flui através da corrente de água que capta os ácidos. Então, uma forma é buscar também trazer esses flavorizantes da própria madeira através da captura dessas substâncias através da água. Então, mantendo-se a acidez baixa, a solubilidade e a capacidade do alcatrão e compostos amargos derivados do fenol será baixa. Então, quando se faz essa extração a partir da fumaça, utilizando a passagem pela água, que é uma das formas de captura de substâncias voláteis, né, se pode também diminuir aí as substâncias que são indesejáveis, como o alcatrão, as cetonas, certo? Então, nesse sentido, a captura dessas substâncias através da água se torna benéfica, porque retira aquelas substâncias que vão ser maléficas lá na frente, na produção. Bom, e como é a aplicação, né? Pela utilização de fumaça líquida, sua força poderá ser controlada por diluição em água, óleo ou vinagre, se misturando através dessas três possibilidades, a água, o óleo ou vinagre, e a aplicação direto, né, a pulverização, né, no produto, ou a imersão da carne nesses produtos, poderá ser utilizada como método de aplicação. Então, as duas formas, ou imersão ou a pulverização. Então, a intensidade da defumação pode ser regulada pelo tempo de exposição. Se você quer um produto com maior intensidade de
produtos voláteis ou de um sabor mais forte, então vai passar mais tempo, e se for um produto que você queira só um suave conteúdo de flavorizante, você vai passar menos tempo com esse produto. Então, esse tempo tem que ser estudado e controlado, é claro. Então, para dispersar de forma mais intensa o flavor através do produto, poderá também ser adicionado na solução de cura os ingredientes condimentares ou os produtos de carne moída. Pode ser tirado também através da carne que pode ser defumada e depois moída e retirado a partir daí parte dessa suculência, desse flavor, né, para ser distribuído também nas carnes que se quer produzir. Então, esse material é resultado das pesquisas do professor Roberto de Oliveira Roça, do Departamento de Gestão Agroindustrial da Fazenda Experimental Lajeado, do campus de Botucatu, a quem nós fazemos nossos agradecimentos. Então, gostaria muito de agradecer pela paciência, né, em estar assistindo o vídeo, e vamos em frente com os nossos estudos de tecnologia de alimentos. Obrigado.